Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas, queridos. Que maravilha é a cada dia sentarmos aos pés de Jesus para aprendermos da sua vida, como ele realmente é e como ele já foi e é um modelo para cada um de nós. Nós vamos hoje estudar sobre um tema fantástico, o capítulo 53 de Isaías. Isaías, quando escreveu esse livro aqui, foi 500 anos antes de Jesus aparecer. E ele descreve de forma magnífica sobre o sofrimento de Jesus. E quando a gente aprende sobre o sofrimento de Jesus, a gente percebe que nós não sofremos nada, que aquilo que a gente passa é um nada em comparação a tudo que Jesus sofreu por cada um de nós. Mas, antes da gente abrir a Bíblia, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Você que não é inscrito, que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir da mensagem da palavra de Deus, para que sejamos transformados pelo poder da mensagem. Sabe por quê? O mensageiro, que sou eu, sou o maior pecador, muito mais do que você, mas a mensagem é divina. Paulo até ele diz que de todos os pecadores ele era o maior. Nós precisamos, tem uma frase que eu aprendi, se o maior pecador que eu conheço não sou eu ainda não me conheço. Eu conheço a mim, você conhece a você, cada um de nós conhecemos a nós mesmos. Mas vamos para o texto bíblico, para que a gente possa aprender. Está aqui, Isaías 53, veja que texto que nós precisamos aprender. Diz assim, vamos ler, são poucos versos, e aí nós vamos ler para você poder entender sobre isso. Quem creu em nossa pregação? Já começa com uma pergunta: quem creu? Quem creu na minha pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia para que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Pronto, o desprezo foi algo que Jesus enfrentou o tempo todo em sua vida. Está aí uma das coisas terríveis para o ser humano, é se sentir desprezado, o abandono, o desprezo, quando as pessoas não reconhecem, não vê quem você é, faz de conta que você é como se fosse um nada. O desprezo é algo terrível e Jesus passou pelo desprezo. Agora, pense aqui comigo, quando eu e você passamos pelo desprezo, a gente sente dor, a gente fica triste, sabe? A gente fica angustiado. Mas isso sou eu e você que somos humanos, que não temos muita coisa de boa. Mas imagine Jesus, que é o Criador. Jesus é o Criador. Todas as coisas, diz Colossenses, foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que se fez foi feito. Jesus é o Criador. E aí, imagine o Criador sendo desprezado pela criatura. Que desprezo! Mas Jesus tinha uma missão, a missão de salvar a cada pessoa, a mim e a você. E o texto continua dizendo assim, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Imagine o abandono, a rejeição. Certamente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, ainda nos acusava Jesus por aquele sofrimento todo que ele estava passando aqui, porque Deus estava punindo, porque ele era um grande pecador. Jesus estava passando tudo aquilo e ele se tornou um grande pecador, não porque ele cometeu pecado, mas porque você, porque nós cometemos os pecados, os nossos pecados, e os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Então Jesus sofreu no nosso lugar. Veja que amor. E nós ainda o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Não, Jesus passou tudo isso por mim e por você. Aí o verso 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, crucificado por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. E olha que coisa interessante, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Sabe, quando algumas pessoas que trabalham com animais, sabe, que os animais de cargas, geralmente no passado, elas tinham uma cangalha, né, que colocava nas costas e colocava-se muito peso, e aquilo começava a ferir o animal nas costas e gerava uma ferida muito grande, que sangrava e ela muito dolorida. Imagine, Jesus passou isso, ele foi ferido, sabe, ele foi esmagado, foi moído por causa das nossas transgressões. Que amor é esse? Por isso nós precisamos conhecer mais sobre o amor de Deus. Olha só o verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre ele a iniquidade de nós todos. Então as iniquidades de nós todos caiu sobre ele, porque nós andávamos como ovelhas desgarradas, sabe, sem rumo, sem direção, sem compreensão das coisas, sem propósito de vida. Ainda existe muita gente hoje que vive a vida sem saber para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. Pronto, aqui está, eu quero dizer para você, nós andávamos assim, todo ser humano sem Jesus, ele anda assim, desgarrado, sem rumo, sem propósito, sem objetivo. Mas se eu e você aceitarmos a Jesus, o seu sacrifício, ele nos dá sentido para a vida, ele mostra o caminho, ele diz, olha filho, esse é o caminho, andai por ele, é isso aqui, é o caminho da vida, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho certo. Por isso nós precisamos agora voltarmos para Jesus, para encontrarmos o rumo certo. Sabe, eu sei que você pode estar perdido na vida, não sei para onde eu vou, o que está acontecendo. Pronto, Jesus tem a solução. E o texto continua dizendo, verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe, Jesus não reclamou, sabe, Jesus não brigou, muito pelo contrário, ele tinha uma missão que era salvar a mim e a você. E o texto continua, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo achou algum em sua boca. Ou seja, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, foi considerado como um transgressor, como um pecador. Era isso. Mas sabe que Jesus foi sepultado na sepultura de um grande homem, de um rico chamado José de Arimateia. Ou seja, a palavra de Deus se cumpre com exatidão. É isso que nós precisamos ver. Olha só, 500 anos antes, quando Isaías escreveu isso, e aí aconteceu com exatidão cada detalhe disso aqui. Então nós precisamos confiar. Designaram a sepultura com os perversos, mas aí, olha, ele foi sepultado com honras de alguém rico, porque isso foi sepultado na sepultura de José. Aí diz o verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Por isso eu lhe darei muito com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso é Jesus. Aquele que passou por todos esses sofrimentos para nos dar
a eternidade, para nos dar a salvação, para propor para mim e para você que existe um caminho certo, que existe uma proposta de uma eternidade. Foi por isso que Jesus sofreu todo esse sofrimento. Então agora eu e você precisamos começar a compreender e interiorizar isso. Leia mais uma vez esse capítulo 53, pensando em Jesus, pensando no seu sacrifício, que ele fez tudo isso para salvar você e a mim. E vamos nos entregar a Ele, ser grato, sabe? Abraçar Jesus e não ter vergonha de segui-lo a cada dia. Então que Deus te abençoe, que Jesus faça parte da sua vida, que Jesus te dê sentido para a sua vida, propósito, para que você possa viver uma vida com a grande esperança da eternidade. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis ao seu sofrimento. O Senhor passou tudo isso para nos salvar, e ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a Ti, a fazer a Tua vontade. E quando nós estivermos passando por algum sofrimento, algum problema, vamos olhar para Jesus, porque o que nós passamos é um nada em comparação a tudo que Jesus passou para nos salvar. Abençoe esses Teus filhos, nós te oramos por Jesus. Amém.